Imagina que seu empregado que está faltando, 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 e você não parou para saber exatamente se está tudo bem com ele. E veja como é diferente você falar para o teu empregado: "Está tudo bem?", né, essa é a primeira frase quando alguém falta e não trouxe um documento que abona a sua falta. Não se trata de Por que você faltou? O que está acontecendo? Onde você estava? Você faltou e estava publicando nas redes sociais isso, aquilo. não se trata disso, não é invasão de privacidade. A pergunta é: você não compareceu na empresa ontem, está tudo bem com você? E uma vez que sim, está tudo bem. Então você já pode perguntar se ele tem um documento que abone a falta e pode gerar um documento que se chama advertência e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Esse é o documento que protege a tua empresa e que demonstra que sim, você está cuidando da tua equipe. Mas, em lugar disso, muitas vezes o dono, ele quer saber tudo aquilo que está acontecendo com a pessoa. E quando ele diz para você que está tudo bem, é como se ele dissesse: "É particular, eu não vou te contar". Poderia ser que ele dissesse: "Está tudo bem?". "Não, não está. A minha mãe está internada, eu estou passando uma situação difícil, eu estou separando da minha esposa". Ele poderia te dizer se ele tem abertura na tua empresa para te trazer alguma coisa. Mas aqui neste podcast é importante a gente deixar claro a diferença de invadir e dele trazer a informação. Isso é muito importante. E uma vez que ele traga a informação, o dono de empresa poderá decidir o que fazer com ela. E é possível que ele sugira de antecipar férias, ou que ele sugira da pessoa ficar alguns dias em casa e depois repor. Ou ele simplesmente dizer: "É uma pena, mas nesse momento eu não vou conseguir te ajudar". Eu sinto que falta franqueza nas relações, né? E muitas vezes o dono da empresa pode fazer alguma coisa por este empregado. E muitas vezes o empregado também pode fazer alguma coisa por este dono. É uma relação de duas mãos. Tanto o dono precisa do empregado, quanto o empregado precisa de um emprego. Talvez não nessa empresa, né? E o dono precisa de um empregado, talvez não esse empregado. Mas é uma relação, é uma via de duas mãos. E o conflito, ele pode vir a partir de então. "Ah, esse dono de empresa nem fez nada por mim. O dia que eu precisei, eu estive aqui trabalhando e a minha mãe veio a falecer". Sabe coisas desse tipo? Querendo ou não, todo mundo tem expectativa em relação a alguém. O Com dono tem certeza. expectativa no empregado, o empregado tem no dono. E agora o que falta é a leitura dessas expectativas e, claro, a possibilidade também dele atender aquilo ou não. Mas muitas vezes, Márcio, o dono de empresa ele nem sabe o que fazer. Eu tenho uma aluna em São Paulo que ela tem uma confecção junto com seu esposo e praticamente todos os empregados dela são empregadas, são mulheres. Eu acredito que todas, né? E o que acontece? Elas têm mais ou menos a mesma idade e quase todas têm filhos na escola. E elas querem ir na reunião de pais. E ela tinha um problema muito grande, porque elas faltavam para ir na reunião de pais. Porque se você tem que escolher entre teu filho e teu emprego, emprego eu arrumo outro, filho eu só tenho esse. Elas faltavam e iam para a reunião de pais e acabavam deixando a minha aluna na mão. Então a empresária estava contando, né, com aquela produção e de repente ficava totalmente na mão, porque a pessoa tinha a reunião e ela ia. E a pessoa já sabia que não adiantava pedir para faltar, porque se faltasse, né, seria até advertida e tudo mais, então ela simplesmente faltava e nem avisava. O que que nós fizemos neste caso? Nós implementamos uma regra de a pessoa poder fazer a compensação de horário. Simples assim. Simples assim. A pessoa solicita por escrito que ela vai querer faltar, né? E então essa compensação vai ser feita através da política de banco de horas. E eu vejo que tem dono de empresa que não sabe implementar a política de banco de horas. Manda todo mundo assinar a política de banco de horas e acha que assim ele está resguardado. Não. Entendam, o juiz, ele é contra essa compensação, o juiz é contra a política de banco de horas. Por quê?
Porque o juiz entende que quando você fica trabalhando até tarde, você vai receber um valor maior do que quando você simplesmente se ausenta aquilo que seria descontado do empregado. Porque quando ele faz hora extra, no mínimo tem 50% a mais. De acordo com a tua convenção trabalhista, tem 60, tem 80, 100, 110, né? Então é uma hora cara, uma hora valiosa. Mas eu, Carmen, sou totalmente a favor do banco de horas. Carmen, o juiz é contra, você é a favor. Tá, mas mostra para o juiz que é o seu empregado que quer. Pega as declarações dessas mães, que foi o que nós fizemos na empresa da Elisane, de que realmente elas queriam estar perto dos filhos neste momento. E o banco de horas é um banco. Não é algo do tipo que eu já vi alguns empresários comentando. Ah, e o meu empregado faltou, eu fui aplicar advertência, ele falou, desconta do meu banco de horas. Não é assim. Todas as regras serão criadas. Todas as regras. Com quanto tempo de antecedência ele tem que te avisar? E então você vai aceitar ou não aceitar de acordo com a tua demanda. Às vezes você tem 2 pessoas que pediram para se ausentar no mesmo dia e horário. Não tem jeito. Aí então você acaba escolhendo aquela que pediu primeiro, deixando a segunda, né? Olha, dessa vez ela é quem vai, na próxima você, mas ela pediu primeiro. Aí você começa a mediar esses conflitos antes mesmo deles se tornarem volumosos, né? Antes desse conflito já estar, né, de uma forma que um começa a ficar com ciúmes porque deixou ela e não me deixou, não. Com regras claras, você reduz os conflitos da empresa, mas você tem que ter uma regra clara. Como funciona a política do banco de horas? Se eu vou te pedir para fazer uma hora extra, eu vou te avisar antes e você vai me dizer se pode ou não. Se você vai se ausentar da empresa, você vai me avisar antes e eu vou te dizer se pode ou não. Aquilo que tem clareza, né? Não tem confusão. Olha, Carmen, ouvindo você assim, é fantástico como você conhecer, ter um pouquinho de conhecimento sobre ser empresário muda toda uma situação. Essa questão das mães foi um conflito gigantesco, que quando você começou a falar, eu não imaginava o desfecho. Eu falei, nossa, vai todo mundo pedir a conta ou todo mundo, né, vai sair da empresa. Não, você usando os recursos que o dono de empresa tem disponíveis, você soube aplicar de uma forma segura, não é de qualquer jeito, como você disse, né? Tudo documentado, muito bem documentado e muito bem aplicado, e resolver um conflito enorme, porque aí você também fica, né? Eu tenho muita empatia pelas mães, mas também tenho pelo empresário que está ali, que se comprometeu com o cliente, com um prazo, com uma produção X, e aí ficou todo mundo saiu beneficiado, né? Por isso que eu gosto tanto do banco de horas. Eu vejo o banco de horas algo que permite que o empregado possa ter os seus compromissos. Às vezes ele está tirando carteira de habilitação. Que horas ele vai fazer as aulas da carteira de habilitação? Vai ficar disputando lá aquele horário das 6 da manhã que nunca está disponível? Você pode ajudar. E ele pode te ajudar no momento que você precisa. Às vezes o empregado está crescendo, está fazendo faculdade, ele precisa fazer um estágio. Você pode ajudar e ele te ajuda no horário que ele possa estar te ajudando e você precisando. Nós precisamos entender que uma empresa é um lugar de realização de sonhos e não de criação de conflitos. O dono de empresa, ele está lá realizando seu sonho de ser empresário. Um dia eu desejei ser empresária. Eu ainda estava na faculdade quando eu abri a minha primeira empresa. Meu primeiro CNPJ é de 1992. Eu sonhei em ser empresária. Eu sonhei em ter o meu CNPJ, né? Não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu queria ser empresária. Eu me lembro que o meu primeiro escritório, ele não tinha nem recepção, sofá, cadeira. Ele era todo de caixote, assim, alvenaria. Nós colocamos umas espumas para fazer de sofá e esse era o meu primeiro escritório, minha primeira recepção. E foi assim que a gente começou. Um dono de empresa, ele tem sonhos para serem realizados. E quando você traz pessoas para a tua equipe, para fazer a tua empresa crescer, cada uma dessas pessoas tem seus sonhos. Tem gente que está sonhando em casar, sonhando em comprar um carro, sonhando em comprar uma bicicleta, sonhando em terminar a faculdade, sonhando em fazer uma viagem internacional. As pessoas vão realizar os seus sonhos através da sua empresa.
E cada fornecedor que vem para a empresa também está realizando seus sonhos. A gente está aqui no estúdio de podcast que tem um dono, que é o nosso fornecedor, que também tem seus sonhos, que neste momento está realizando seus sonhos. Você está nesse podcast comigo? Com certeza você tem seus sonhos. Aquele cliente que vem procurar o produto, cada aluno, cada empresário que chega no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, no meu TikTok, até TikTok eu tenho, hein, gente? Cada um que chega até mim tem seus sonhos. Muitas vezes estão no operacional. Então eu penso o seguinte: uma empresa é um lugar para se realizar sonhos. E muitas vezes o que nós encontramos são perrengues, conflitos. Eu vou te dar uma advertência, eu não aguento mais falar isso. A gente vê um clima de conflitos e de uma situação que não é o que deveria ser uma empresa. Uma empresa crescendo, ela contribui com toda a sua comunidade, ela contribui com todos ao seu redor, com todos. E eu acho isso incrível. Dono de empresa, esse conteúdo faz sentido para você? Me acompanha, meu nome é Carmen, eu estou todos os dias aqui criando conteúdos para você que é dono de empresa. Já segue aqui o meu canal, me acompanha e compartilha esse vídeo com outro dono de empresa que possa estar no operacional sendo refém da sua equipe.